Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. É feriado, mas olha nós aqui. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, que celebra essa data tão importante na história do nosso país, Dia da Consciência Negra. Um momento de trazer muitas reflexões e também relembrar a história desse herói nacional que foi Zumbi dos Palmares, um revolucionário do século XVII que atuou justamente no Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. É momento sim de lembrar a história dele, mas de outras tantas importantes figuras do movimento negro do nosso país, e é isso que a gente vai fazer hoje, entre outras notícias super importantes que estão acontecendo nessa semana. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Nesse Dia da Consciência Negra, um papo com a nossa diva, a atriz e cantora, apresentadora Zezé Mota. Em Conasa, Encontro Nacional da Articulação Semiárido destaca o protagonismo da agricultura familiar. Projeto de Estatuto da Igualdade Racial avança em Minas com proposta que garante financiamento de políticas públicas. E sim, vamos falar do fato da semana. A Polícia Federal prende militares suspeitos de articular plano para assassinar Lula, Alckmin e ministro do STF em 2022. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Tem dias que o sol brilha mais forte para nós e no caso não é só para mim, é para toda a nossa audiência, porque hoje quem tá aqui com a gente é simplesmente Zezé Mota, essa diva suprema da cultura brasileira, uma trajetória ímpar que sem dúvida representa aquele Brasil que a gente acredita, que a gente quer ver, aquele Brasil pulsante que representa toda a sua trajetória na TV, no teatro, enfim, na televisão. Zezé, muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente nessa data tão especial, viu? É um prazer participar do programa, Lucas. Que ótimo. Zezé, para começar o nosso papo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa tua chegada aos 80 anos, né? 8 décadas de vida e cada vez mais ativa, com um monte de conquistas, enfim, queria te ouvir um pouquinho como que foi essa passagem especial para a senhora. Pois é, Lucas. Muita emoção, muita gratidão. Eu tenho agradecido a Deus todos os dias por essa existência longeva. 80 anos, são 80 anos, né? Muita coisa e muita coisa boa aconteceu na minha vida, graças a Deus. Então eu sou muito grata por isso e procuro me comportar ter uma vida de jeito que eu continue sendo merecedora de estar aos 80 anos, com vida, com saúde, com atividades. Que lindo, que lindo. A gente fica torcendo para que seja só a metade, né? Que tenha mais 80 pela frente. Não! Não, já tá bom. Não, vamos até os 95. Eu não dispenso, não. Acho ótimo. Mas, hein, Zezé, mesmo com 80 anos e já tendo feito quase tudo que se podia fazer dentro da arte, você segue aí com um monte de conquistas, recebeu, por exemplo, esse prêmio de doutor honoris causa da Fiocruz, recentemente também desfilou pela primeira vez no São Paulo Fashion Week. Queria te ouvir um pouquinho, principalmente dessa conquista de desfilar no São Paulo Fashion Week, de como que foi, e também te ouvir um pouquinho de como que chegou esse convite, por que demorou tanto tempo para chegar um convite para uma diva tão absoluta como Zezé Mota, né? Sabe, Lucas, eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que não aconteceu antes porque não estava na hora. E eu recebi o convite muito emocionada, muito feliz, assim, orgulhosa de mim mesma e muito grata ao astral, como eu já disse, por eu estar com saúde, em atividade, de bem com a vida aos 80 anos.
Vamos recuperar um pouquinho mais essa tua trajetória, Zezé, e principalmente à luz desse Novembro Negro, desse mês tão importante, né? Celebrado por conta dessa data, 20 de novembro, que infelizmente é um feriado agora, né? Dia da Consciência Negra. Eu queria te ouvir um pouquinho, você sempre militou, sempre esteve ativa quando interpretava seus papéis, enquanto falava público. Eu quero saber se ao longo desses teus anos ativa dentro da arte, você percebeu uma diferença pela própria recepção do público. Hoje é mais fácil falar em combate ao racismo do que 50 anos atrás, por exemplo? Sem dúvida. Eu sou testemunha dessa história, né? Não só sou testemunha, como eu tive a honra de ter participado, de ter sido uma das fundadoras, enfim, do movimento negro e uma das pessoas que torceu muito para que a gente conseguisse essa conquista de ter o 20 de novembro, Dia de Zumbi dos Palmares, como um feriado que agora é nacional. E essa tua participação de ter fundado o movimento negro, né, de várias vertentes, de sempre ter sido atuado, dado a tua cara, se exposto, você sente que de alguma maneira talvez tenha sido até objeto de censura para sua trajetória? Em alguns momentos, grandes veículos de imprensa ou até patrocinadores talvez tenham sido reticentes em apoiar Zezé Mota por ser uma pessoa que se manifestava de maneira tão efusiva? Olha, a lembrança que eu tenho dessa ocasião é de um empresário meu que já não está entre nós, saudoso Guilherme Araújo. Ele ficava preocupado com todas essas questões, no sentido de que eu perdesse patrocínio, de que eu fosse mal interpretada, como realmente chegou a acontecer, de eu ler em alguma coluna de que eu estava fazendo racismo ao contrário, falando sobre essa questão do negro no Brasil. Mas eu passei por isso com tranquilidade, sabendo que estava no caminho certo. A religião acho que também é uma outra maneira que você também sempre se manifestou, né? Tentando mostrar essa pluralidade, que é o sincretismo religioso no Brasil, mas sempre se mostrando abertas às religiões de matriz africana. Isso, de alguma maneira, você sente que foi um passo importante de educação para a população entender como se manifesta a fé do povo brasileiro? Eu espero que sim, Lucas. Espero que sim. Porque realmente eu não abro mão de aproveitar o espaço que eu tenho na mídia para falar sobre as coisas que eu acredito. E essa questão da diversidade da fé, da religião, enfim, esse direito que cada ser humano tem de praticar a sua fé, de seguir um caminho espiritual em que ele acredita, e, enfim, tem o direito de praticar a sua espiritualidade, viver sua espiritualidade de acordo com a sua crença. Eu acho que tem que ser respeitado mesmo. Sim, sem dúvida alguma. Zezé, a senhora estava falando um pouquinho de nunca perder a oportunidade, né, de manifestar o que pensa em todos os espaços que você teve. E eu queria falar um pouquinho justamente sobre isso, que você conseguiu conquistar diversos espaços, né? Eu até comentei isso na abertura, seja na TV, no cinema, no rádio, no teatro, nas plataformas de música. Eu acho que se a gente perguntar para cada pessoa, para 5 pessoas diferentes, cada uma vai dizer que conhece Zezé Mota de uma plataforma diferente, seja pelo cinema, pela TV, pelas músicas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa tua versatilidade, se sempre foi algo natural para ti ou se você também sente que precisou conquistar esse direito de poder se manifestar da maneira que melhor acreditava, que melhor vinha a tua espiritualidade, os teus devaneios artísticos. Para mim, sempre foi natural, para mim, porque eu acredito que todos nós temos uma missão nesse planeta. Então, todas essas conquistas eu acho que fazem parte da minha missão. Mas eu agradeço a Deus todos os dias por isso, sou muito grata a todas as pessoas que apostaram em mim, sou muito grata a todas as pessoas que me acompanham, que me dão apoio, como é o caso do meu público, né, que comparece para assistir meus filmes, seja filme, novela ou show como cantora. Eu sou muito grata sempre ao público por isso e a Deus, porque eu acredito que nem todas as pessoas têm o privilégio
de realizar os seus sonhos, como aconteceu comigo. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que acaba sendo uma inspiração, né? De poder mostrar que a gente pode, que as pessoas podem se manifestar da maneira que elas bem entenderem, porque às vezes a gente vê as pessoas sendo colocadas em caixinhas, né, Zezé? Que você pode ser isso ou aquilo ou isso. Eu recebo muitas mensagens. Eu já ia falar carta, ninguém escreve carta mais. Eu recebo muitas mensagens de meninas mais jovens do que eu, né? Que eu sou uma menina idosa. Eu recebo muitas mensagens dizendo que o fato de ter dado tudo certo para mim e que conhecem o quanto eu lutei por isso e o fato de eu ter conquistado todos esses espaços é uma inspiração para que elas também façam sua carreira. E eu não recebo só de jovens que querem fazer uma carreira artística, não. Eu recebo mensagens de jovens, geralmente negras, de vários segmentos, enfim, várias jovens que têm um sonho. Isso me deixa muito feliz. Falando sobre isso, sobre essa comunicação com o público, né? Muito bonito ter compartilhado essas cartas que eu espero que ainda cheguem, porque é um método antigo, mas com certeza que ainda funciona, que traz muito do afeto. Eu queria te ouvir um pouquinho, Zezé, sobre qual desses meios que a gente estava citando, né? Entre TV, cinema, música, novelas, qual que foi o que você acredita que conseguiu mais se aproximar ao público e principalmente levar essa mensagem que você fala que não abre mão de comunicar toda vez que tem oportunidade? Ah, sim. Então, no início da minha carreira, eu fazia só teatro. Depois veio o cinema, depois veio a televisão e depois o cinema. Sem dúvida nenhuma que quando eu fazia só teatro, eu não era uma artista popular, porque o teatro tem um público limitado, não são todas as pessoas que têm esse privilégio, não é? É uma coisa cultural, enfim. E a televisão eu acho que foi o veículo que mais facilitou a minha vida, e o cinema também. O cinema por conta do sucesso dos filmes que eu fiz, principalmente o Chica da Silva. E a televisão por conta das novelas. É uma coisa que faz parte da nossa cultura, né? Nós brasileiros somos noveleiros, na sua maioria. E a vontade por seguir nas novelas ainda está por aí, Zezé? Olha, eu já fiz bastante novelas. Prefiro agora, tenho conseguido, prefiro participar de projetos mais curtos, assim, especiais. Agora mesmo, eu acabei de gravar o 4º episódio de Arcanjo Renegado, que eu tenho a honra, né, do J. Júnior, que eu tenho a honra de participar desde o primeiro. Estamos gravando o 4º episódio, eu já fiz a minha participação. E é mais tranquilo, porque, por exemplo, eu tive gravação essa semana e eu moro no Rio, já estou em São Paulo. Já estou em São Paulo para receber uma homenagem. Então fica mais fácil mesmo. Zezé, eu quero te ouvir um pouquinho agora, voltando mais sobre esse assunto tão importante, sobre o combate ao racismo, sobre quem foram teus professores e tuas professoras, para ter toda essa consciência racial que eu tenho certeza que veio do próprio sentimento da vida, né, de encarando ela, mas também queria te ouvir um pouquinho sobre grandes referências. Você, por exemplo, fez um curso com Lélia Gonzalez, não foi? Sim, eu sempre digo que Lélia Gonzalez foi minha guru, porque eu tinha consciência de que tínhamos um problema a ser discutido e a ser resolvido no Brasil, que é a questão do racismo, mas eu não tinha um discurso preparado para isso. E quando eu li no jornal que Lélia ia ministrar um curso de cultura negra, eu falei, é a minha salvação, para que eu fale sobre o assunto com propriedade, né, para que o meu argumento realmente seja robusto e consciente. Então, quando eu li que ela ia ministrar um curso de cultura negra no Parque Lage, eu corri, acho que foi uma das primeiras a me inscrever no curso, e foi uma coisa boa para mim. Tive o privilégio de ter sido aluna, amiga e irmã de Lélia Gonzalez. É um desafio, né? Conseguir transpor todo esse conhecimento acadêmico que a Lélia produziu e difundiu ao longo da carreira dela para o meio artístico de uma maneira que se torne didática, né? Que as pessoas consigam compreender. Esse é um desafio que a senhora se propôs? Sem dúvida nenhuma. E no meio artístico, eu tive a inspiração dos que vieram antes de mim, não é?
Eu tive a inspiração de Grande Otelo, que foi perseverante na carreira, da Ruth de Souza, da Léa Garcia, da Chica Xavier, enfim, o Zósimo Bubu. Sim. Zósimo Bubu. O Pitanga é meu contemporâneo, né? Mas, enfim, mas tive também a inspiração através do Pitanga, porque ele começou bem antes de mim, né, com Glauber Rocha, e tudo isso me ajudou a pensar, eu também posso. E como que tu vê essa nova geração hoje de pessoas que se inspiram justamente na sua trajetória, Zezé? Quando eu encontro pessoas mais jovens e que falam, na verdade... Na verdade, os mais jovens, Isabel Filades é uma delas. Isabel, Thaís e várias outras jovens, Érica Januza, elas me pedem a bênção. Então, eu dito que eu virei uma entidade. E não é verdade? E eu fico muito emocionada com tudo isso. Zezé, então falando um pouquinho sobre essa figura de entidade, queria... te ouvir um pouquinho mais sobre até uma pergunta inicial que eu trouxe sobre por que é mais, na verdade, se falar sobre o combate ao racismo hoje é mais fácil que 50 anos atrás. Eu queria voltar essa questão para te ouvir mais sobre a que você atribui essa conquista, sabe? Para onde a gente precisa olhar para conseguir entender que nesse 20 de novembro de 2024 a gente conseguiu avançar tanto? Eu acho que foi uma questão de perseverança de todas as pessoas que tiveram essa preocupação de combater o racismo. É difícil citar nomes agora, porque... mas isso é resultado de uma luta eu já citei alguns, né? De Milton Gonçalves, de Grande Otelo, de Ruth de Souza, Chica Xavier, enfim, de todas as pessoas que... Zezé Mota. Já posso me incluir nessa lista. Por favor. Falando um pouco mais sobre isso, sobre essa tua trajetória, Zezé, a gente está acompanhando aí a história recente do Brasil e vendo verdadeiras atrocidades, verdadeiras ameaças de retrocesso no que diz respeito a direitos constitucionais da população, não só na questão do combate ao racismo, mas também no direito das mulheres. Tantas questões, a gente vê ameaças acontecendo, e inclusive pessoas que por longos períodos militaram a favor desses direitos humanos, hoje se contradizendo, né? Voltando atrás, debatendo questões que não se falava há muito tempo. Qual que é o segredo, Zezé, para ao longo de 80 anos, 8 décadas de existência, conseguir se manter com essa lucidez política e conseguir indicando o caminho certo, mesmo depois de já ter passado por tanta coisa, já visto tanta coisa acontecer no Brasil? Porque essa luta é uma das prioridades na minha vida. Não desistir nunca do sonho de ver um mundo melhor. E, sem dúvida nenhuma, um mundo sem discriminação, sem desigualdade, sem racismo, pode ser muito melhor. E o Brasil vem avançando nesse sentido? Sem dúvida. Eu estou falando do mundo, né? E o Brasil... a nossa luta, é o nosso sonho e não podemos desistir. Zezé, para fechar nossa conversa, depois de 8 décadas aí, existe alguma coisa que ainda falta para a senhora conquistar? Tem mais alguma coisa que você vislumbra aí que, quem sabe, nos próximos anos a gente vai ver Zezé almejando, conquistando? Eu vivo me perguntando isso. Quando eu desfilei no São Paulo Fashion Week, a primeira coisa que eu pensei, depois do desfile no camarim, eu pensei, Zezé, o que está faltando agora? Eu tive, quando jovem, uma experiência que foi dirigindo um grupo de teatro amador, que eu fui convidada, era um grupo que tinha até um nome muito interessante, mas agora me escapou da memória. Eu sei que eu dirigi um grupo de teatro que me convidou e eu disse, olha, eu não posso aceitar esse convite porque direção não é a minha praia. E a resposta deles foi, olha, mas temos certeza que sob o seu olhar, com a sua supervisão,
o nosso produto vai ficar muito melhor do que se nós embarcarmos, né, num barco sem leme. E aí eu acabei topando fazer direção. Foi uma coisa que prazerosa, foi sofrido porque você cria uma expectativa muito grande, você torce muito, então na estreia foi muito sofrido, porque você fica roendo as unhas, né, e pensando, torcendo para que tudo dê certo, que nada falhe, que ninguém esqueça o texto, que a iluminação seja perfeita do jeito que você idealizou, que todo mundo troque de roupa a tempo de chegar na cena. É uma experiência meio delicada, mas muito prazerosa quando dá certo. Sim. Então, quem sabe ainda eu vou investir em direção. Estaremos aqui para acompanhar e fazer a primeira entrevista de Zezé Mota como diretora, viu? Na política, tá ótimo. Na política não, Zezé? Nem pensar. Não. Se o presidente Lula anunciasse o Ministério Zezé Mota de Entidades Nacionais, a senhora recusaria, então? Não. Eu realmente acredito que cada um tem um dom, nasce com um dom e com uma missão. E graças a Deus eu estou cumprindo a minha, na medida do possível, com dignidade. Essa é a maior certeza que a gente tem. Zezé Mota, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente. Imagina. Foi um prazer, viu, Lucas? Prazer é todo nosso. Um beijão. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A construção da igualdade racial é um desafio na história do Brasil, marcada pela escravidão e pela falta de reparação para a população negra, que foi vítima de diversas violações ao longo dos séculos. Em Minas, desde maio de 2023, tem sido discutido na Assembleia Legislativa um projeto de Estatuto da Igualdade Racial. Esse projeto seria um conjunto de leis voltadas para a proteção de negros e negras, que correspondem a mais de 58% da população mineira. A gente vai saber mais detalhes com a nossa reportagem. A construção da igualdade racial é um desafio na história do Brasil, que é marcada pela escravidão e pela falta de reparação para a população negra, que foi vítima de diversas violações ao longo dos séculos. Em Minas Gerais, desde maio de 2023, tem sido discutido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de Estatuto da Igualdade Racial, que é um conjunto de leis voltadas para a proteção de negros e negras, que correspondem a mais de 58% da população mineira.
Ao longo de 2024, uma caravana percorreu todas as regiões do estado para debater e colher sugestões para o Estatuto, que já existe a nível nacional e agora é pautado a nível local, levando em consideração as especificidades da população de Minas. Estão à frente do projeto 3 deputadas estaduais negras, Andréa de Jesus e Leninha, do PT, e Ana Paula Siqueira, da Rede. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também participou de toda a construção da iniciativa e agora acompanha, de Brasília, o desenvolvimento do programa. Andréa de Jesus explicou ao Brasil de Fato que o Estatuto engloba novas políticas e políticas já existentes, que serão direcionadas ao povo negro. O Estatuto da Igualdade Racial é um compilado de leis, a gente pensa, é um conjunto, como se fosse um dicionário, um conjunto de leis para dar diretriz, para orientar políticas públicas voltadas à reparação pelo processo da escravidão, promover oportunidade e diminuir a desigualdade racial em Minas Gerais. Já a deputada Leninha ressalta que o Estatuto também serve para garantir o financiamento das políticas públicas, uma vez que elas estarão previstas em lei. O Estatuto é uma ferramenta da luta, para a gente disputar o dinheiro. É uma disputa o dinheiro público. O que nós queremos é que a gente tenha, do ponto de vista legal, essa ferramenta aprovada na Assembleia. Então nós queremos, para além das grandes obras, que haja investimento, para criar oportunidade, para que a gente possa chegar com o dinheiro público nas periferias, nas favelas, nas comunidades tradicionais mais distantes desse estado. Enfim, nós queremos democratizar o orçamento do estado com ações concretas, fruto desse debate do Estatuto. Ao percorrer todas as regiões do estado, as deputadas puderam ouvir demandas locais, se aproximar da população e conhecer diferentes propostas para compor o Estatuto. Leninha destaca que isso abriu um leque de questões. A ideia era ouvir, de fato, todos os setores da sociedade, onde tem não só o debate, mas tem luta, tem programas, enfim, investimentos no combate ao racismo. É muito importante, a gente quer discutir a questão da saúde, a saúde do povo negro, principalmente das mulheres negras. Nós temos relatos, temos depoimentos, temos dados que apontam que a violência obstétrica nas mulheres negras é algo alarmante. A parlamentar continua. Nós queremos falar da educação, uma educação que nega, inclusive, o papel e a importância do povo negro na formação social do Brasil, na formação econômica, principalmente. Enfim, nós queremos também falar sobre o esporte. Nós queremos discutir a questão da cultura. Nós temos uma riqueza cultural muito grande, não só dos tambores, mas também do gingado, da capoeira. Nós temos a questão dos cantos, dos ritos do povo negro. Queremos discutir a tolerância com as religiões de matriz africana, tão perseguida, com tanto preconceito espalhado pelo estado inteiro. Enfim, é a possibilidade de trazer para o debate público a vida em todos os sentidos da população negra. Andréa de Jesus cita que, nas andanças pelo estado, questões estruturais e cotidianas também se fizeram presentes. E o que chama atenção é que, em boa parte, reivindica políticas culturais, política para a juventude, reconhecendo da falta de oportunidade do jovem trabalhar, mas tem demandas estruturais também que surgiram. Por exemplo, nos vales há muita demanda de acesso à água, de acesso a saneamento, mobilidade. O projeto de lei que estabelece o Estatuto já está em tramitação, tendo passado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Mineira. Agora, o PL segue por outras comissões até ser apreciado e votado em plenário. A deputada Andréa de Jesus faz a ressalva de que certos pontos podem gerar tensão na Casa Legislativa. Talvez a preocupação é de que haja emendas ou alterações que retire sujeitos importantes desse debate, como, por exemplo, a população LGBTQIA+, as pessoas privadas de liberdade, a pauta das mulheres negras, que também se insere no direito ao corpo, em métodos contraceptivos. Depois de passar pela Assembleia Legislativa, o PL também precisa ser sancionado pelo governador Romeu Zema, do Novo. Andréa de Jesus afirma que, durante as etapas da construção do Estatuto, sempre houve diálogo com o governo.
De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Natália Andrade. E a gente aproveita para compartilhar um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente? O site é apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. Lembrando que o link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto! Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E agora sim, vamos falar dessa notícia que balançou não só Brasília, como o país inteiro. A Polícia Federal desarticulou, na terça-feira, dia 19, uma organização criminosa que planejou um golpe de Estado a fim de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as ações do grupo, a polícia identificou um plano denominado Punhal Verde Amarelo. O objetivo seria a execução dos recém-eleitos Lula e Geraldo Alckmin, isso ainda em 15 de dezembro de 2022. Além dos dois, a prisão e a execução do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também estava sendo planejada caso o golpe fosse exitoso. No total foram cumpridos 5 mandatos de prisão preventiva, 3 mandatos de busca e apreensão e outras 15 medidas cautelares. Os mandados foram cumpridos no Rio, Goiás, Amazonas e Distrito Federal e foram presos o general da reserva Mário Fernandes e os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Vladimir Matos Soares, da Polícia Federal, também foi detido. O general da reserva, Mário Fernandes, foi um dos homens de confiança de Jair Bolsonaro durante a presidência. De acordo com a PF, o plano dos investigados detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para as ações, com uso de técnicas operacionais militares avançadas. É inacreditável toda essa história, só não é inacreditável por tudo que a gente vai acompanhando nesses anos recentes da história do país, né? Mais um plano golpista. É claro que o Brasil de Fato e o Bem Viver vai acompanhar de perto essa situação e a gente vai trazer mais detalhes ao longo da semana nos próximos dias. E agora chegou aquele momento que a gente volta a destacar o Enconasa, que é o Encontro Nacional da Articulação Semiárido, que está acontecendo no território do Alagipe. E o nosso repórter Daniel Lamir está diretamente de lá. Alagipe, para quem não ouviu a edição do Bem Viver de ontem, é como tem sido chamada essa área de realização do evento, porque justamente envolve os estados de Alagoas e Sergipe, tendo o Rio São Francisco cortando os estados, ou melhor, unindo esse povo, todo esse território tão sagrado do nosso país. E que alegria poder te chamar, Dani. Que bom que tu conseguiu sair um pouquinho desse diário aqui do nosso roteiro e tá aí sujando o pé de lama, pegando a mão na massa, cobrindo esse evento maravilhoso. Daniel Lamir, conta pra gente como tem sido esses encontros aí. Fala pra gente, por favor, meu amigo. Fala, Lucas. E aí, amigo, tudo bem? Olha, esse banho no Velho Chico ainda não aconteceu não, viu? Mas vai. E óbvio, sem perder de vista, né, todas as recomendações de segurança para isso. Não tomei banho de rio ainda, mas pude conhecer ontem uma experiência muito linda e encantadora de convivência com o semiárido. Deixa eu explicar aqui, é que a programação de ontem do Enconasa, o Encontro Nacional da Articulação Semiárido, aqui no Alagipe, ou seja, entre Alagoas e Sergipe, foi de visitas às experiências de convivência com o território. Foram 20 experiências visitadas em campo ao todo e escolhemos a do agricultor Carlos Soares de Menezes, de 76 anos, conhecido em toda a região como Seu Carlinhos. Ele vive no assentamento Lagoa das Areias, no município de Monte Alegre, em Sergipe.
E para nos ajudar a entender o conceito de convivência com semiárido, a palavra, óbvio, é com seu Carlinhos. Essa coisa de convivência com o semiárido, nada mais, nada menos, é você ter uma vazia para botar água da chuva nesse seu lado, é uma experiência de vida de não passar veneno, é conviver com a família ali na roça, plantando milho, feijão, algodão e etc. Isso para mim é uma convivência. Aqui você tem uma vida melhor, dorme bem, a saúde sua é outra, você come 60% sem veneno, o açúcar, o café, essas coisas você come porque você não tem como produzir aqui. Olha, apesar de não conseguir produzir toda a alimentação em sua propriedade, em pleno alto sertão sergipano, a gente destaca, que há uma diversidade de alimentos gostosos e saudáveis e que até podemos provar no local. E tudo isso, além de um almoço delicioso com quase tudo vindo de sua própria terra. Ali na roça nós vimos o quê? Milho, feijão, algodão, fava, feijão de corda, amendoim. Você tem uma galinha, tem um guiné, tem um pavão, tem um peru. Tudo você tem aqui para sua formação. Tem um porco no chiqueiro. E sempre eu digo, às vezes por aí, quando a gente está reunido aí discutindo alguma coisa, eu digo, olha, eu moro num paraíso. E seu Carlinhos, eu digo, moro num paraíso, uma caminha de vara. Quando eu chego lá que eu me deito na minha caminha de vara, só é alegria. Porque eu moro num paraíso, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, e esse paraíso construído por seu Carlinhos foi se constituindo dia a dia, viu? Desde 1999, quando ele chegou ao local. Ao longo desse tempo, seu Carlinhos se juntou ao trabalho da ASA, Articulação Semiárido, e ampliou suas formas de atuação para a convivência com o território. Ele juntou seus muitos conhecimentos populares e ancestrais que já tinha e passou a trocar esses saberes com mais agricultores e agricultoras, além do corpo técnico de organizações que atuam nesse sentido. Hoje, a propriedade de seu Carlinhos é um exemplo da adaptação ao clima, com armazenamento de água, plantio consorciado, criação de animais agroecológicos, tecnologias sociais sustentáveis, entre muitas outras estratégias. E quem tiver vontade de conhecer mais essa história de seu Carlinhos, ela está registrada no Boletim de Sistematização de Experiências, O Candeeiro. O arquivo, para quem quiser encontrar, está disponível no portal da Articulação Semiárido Brasileiro. O endereço é asabrasil.org.br. E nas fotos dessa sistematização de seu Carlinhos, vemos o protagonista barbudo e cabeludo aos seus 76 anos de idade. Mas olha, quando a gente chegou ao local, a gente nem identificou logo seu Carlinhos, porque o visual de décadas atrás, digamos, estava bem diferente. Cadê a barba, seu Carlinhos? E a barba foi pai, foi o fim da peste. Fui trocar a identidade e o cara disse, não, tem que tirar a barba. Fui lá no barbeiro e digo, olha, deixa o bigode aqui, viu? Aí eu fechei os olhos dos cabelos, quando eu abri os olhos, o cara tinha tirado tudo. Eu digo, eita, tá bom, seu Carlinhos? Eu digo, tá bom. Eu fiquei meio nervoso logo e pronto. Mas eu queria estar com minha barba para você ver minha barba aí, como é. Bom, queremos voltar a esse local e conhecer, conferir essa barba de seu Carlinhos e também aprender muito mais com o agricultor. E nesta quarta-feira, dia da Consciência Negra, o Enconasa segue com mais atividades. Pela manhã teremos oficinas temáticas e na parte da tarde, plenária para lançamento de novos programas, também a plenária chamada de Semiáridos da Terra, com a construção de uma aliança global em defesa dos territórios, e também teremos o Terreiro de Inovações Camponesas. Amanhã traremos mais detalhes deste evento que é essencial para valorizar boas experiências camponesas, denunciar a perda de direitos da população do território, afirmar as diversas identidades coletivas do semiárido e avançar no sentido de políticas públicas adequadas para a população. A gente destaca também que o Enconasa tem o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Técnica, Família e Combate à Fome, o MDS, da Prefeitura Municipal de Piranhas, da Caritas Francesa e patrocínio da Fundação Banco do Brasil. Então, do território Alagipe do 10º Enconasa, Daniel Lamir. Esse é Daniel Lamir, minha gente, maravilha demais, acompanhando diretamente o Enconasa ali no encontro de Sergipe com Alagoas. Feliz demais aí por tua cobertura, Dani. Saudades, daqui a pouco a gente está de volta, meu amigo.
Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só ir em brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apoiou a proposta do Brasil de formar uma aliança global contra a fome e a pobreza. A ideia foi compartilhada pelo chefe do executivo brasileiro, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cúpula do G20 que está acontecendo, que terminou de acontecer, melhor dizendo, no Rio de Janeiro. Foi, na segunda e na terça-feira. Bom, o presidente venezuelano disse que a fala de Lula nessa segunda foi uma peça para a história, isso aspas de Nicolás Maduro. A gente vai saber mais detalhes com o nosso correspondente diretamente em Venezuela, Caracas, Lorenzo Santiago, mas quem conta pra gente é Rodrigo Durão. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apoiou a proposta do Brasil de formar uma aliança global contra a fome e a pobreza. A ideia foi compartilhada pelo chefe do executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro. Maduro disse que a fala do petista foi, abre aspas, uma peça para a história, fecha aspas, ressaltando que a Venezuela está de acordo com a proposta. Segundo o mandatário venezuelano, Caracas está preparada para ajudar a partir da experiência com os comitês locais de abastecimento e produção. O programa foi criado pelo ex-presidente Hugo Chávez para distribuir cesta básica em todo o país. Outro objetivo é organizar a população venezuelana para combater as especulações dos preços dos alimentos. A proposta de Lula é que a aliança alcance 500 milhões de pessoas com iniciativas de transferência de renda em países de baixa e média-baixa renda até 2030. O objetivo também é expandir as refeições escolares de qualidade para mais 150 milhões de crianças em países com pobreza infantil e fome endêmicas. Além disso, há uma expectativa de arrecadar bilhões em crédito e doações por meio de bancos multilaterais de desenvolvimento para implementar esses e outros programas. Na prática, a aliança terá governança própria, vinculada ao G20, mas que não está restrita às ações que integram o grupo. A administração deve ficar a cargo de um conselho de campeões e pelo mecanismo de apoio. O sistema de governança está previsto para iniciar as atividades até meados do ano que vem. Até lá, o Brasil dará suporte temporário para funções essenciais. De acordo com Lula, a meta é cumprir as prioridades centrais nos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. No G20, o presidente afirmou ainda que a fome é o resultado de decisões políticas que excluem a maior parte da população do planeta. Compete aos que estão aqui, compete aos que estão de volta desta mesa, a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. Não por acaso, esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável 1 e 2 da Agenda 2030. Com a aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. O Brasil sabe que é possível. O presidente argentino Javier Milei foi o último a aderir à aliança. Responsável por impor uma política ultraliberal na Argentina, ele deu o braço a torcer após o anúncio oficial da medida, e a Argentina foi incluída, totalizando 82 países. Por fim, Maduro parabenizou a iniciativa, afirmando que elas representam ares frescos que chegaram ao Rio de Janeiro por meio das palavras de Lula. A declaração do líder venezuelano é mais uma no recente contexto de reestabilização das relações entre Brasil e Venezuela, após um período tenso de troca de farpas. Os dois países passaram por uma crise diplomática depois que o governo brasileiro vetou a entrada dos venezuelanos no BRICS. Numa tentativa de frear a crise, Lula afirmou que o governo brasileiro não deveria interferir em assuntos internos de outros países.
Em resposta, o presidente Maduro elogiou a fala de Lula e disse que a declaração foi uma reflexão sábia, além de contar como um ponto a favor do petista. O último dia da cúpula do G20 ocorreu nesta terça-feira. No encerramento, os líderes discutiram ferramentas para a transição energética, já que os países que integram o G20 são os maiores responsáveis pelas emissões de carbono. A ideia é que os representantes discutam alternativas para desenvolver economias sustentáveis. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do Rio de Janeiro e reportagem de Lourenço Santiago em Caracas, na Venezuela, Rodrigo Durão. E o podcast do Brasil de Fato, Repórter SUS, trouxe na última semana um episódio bem importante falando sobre os impactos do consumo de álcool tanto na saúde humana quanto no nosso Sistema Único de Saúde. É bem importante destacar que as pesquisas já comprovam que não existe uma dose segura de álcool a ser ingerida, ou seja, qualquer consumo é prejudicial ao nosso organismo. O pesquisador Eduardo Nilson, da Fiocruz Brasília, estudou o tema mostrando um custo de mais de R$1 bilhão ao SUS, isso devido a problemas de saúde decorrentes do consumo de álcool. E esses problemas de saúde são muitos, não só pelo consumo em si, mas pelos efeitos que o álcool causa no comportamento das pessoas, como explica o professor. Tem várias questões que são importantes ser ressaltadas aqui. A primeira eu acho que é justamente que no conhecimento geral das pessoas, às vezes é limitado, então, em relação a todo o efeito sistêmico que o álcool tem. Aí, nesse sentido, quando a gente vai pegar, só nesse modelo que eu desenvolvi, por exemplo, são 24 doenças diferentes, desfechos de saúde diferentes associados ao consumo do álcool. Então inclui doenças respiratórias, cânceres, doenças cardiovasculares, doenças do aparelho digestivo, doenças neurológicas como a epilepsia, acidentes violentos, que aí você até mencionou a questão da viagem e tudo mais. A questão é uma política que está bem estabelecida, dentre outros, mas precisa avançar mais em termos de políticas, a gente pode conversar depois. E até ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, também tem relação, por exemplo, tem um risco estabelecido entre o consumo de álcool, por exemplo, e o sexo inseguro e, por exemplo, HIV, já estabelecido na literatura. Então, tudo isso foi incluído no nosso modelo para quantificar. Então, mostra que, primeira coisa, tem um efeito sistêmico. Duas coisas que são premissas muito importantes do modelo, mas que são baseadas nas evidências, que todo mundo deve pensar, que você falou da questão com a norma cultural muito aceita, existe uma normalização, mas a evidência científica aponta que, primeiro, não existe nível seguro para consumo de álcool para esses desfechos. Então, até falar em consumo excessivo, não é só o consumo excessivo, é o consumo regular mesmo, já implica esses riscos. E tem uma segunda coisa que está somada a essa, que a gente tem uma relação dose-resposta. Quanto maior o consumo, mais aumenta o risco. Então, até por isso, os dados que você resposta em relação aos homens, é porque os homens eles consomem mais do que as mulheres, então isso já puxa o próprio o impacto maior entre eles. E como você falou, é um impacto tanto epidemiológico quanto econômico. É um impacto sobre o SUS, sobre o INSS, em que nós incluímos até a questão mesmo de aposentadorias e licenças prematuras que a gente vai ter associadas às doenças. Todas essas doenças também geram licença médica, geram a questão da aposentadoria prematura por invalidez também. E tem os casos extremos, inclusive, que é claro que tem a questão do afastamento ao trabalho, que chama absenteísmo, que é faltar por doença, mas existe aquele afastamento permanente, que se pode dizer que é a mortalidade prematura, que inclusive quando nós falamos dos 19 bilhões de impactos à economia, incluindo os custos diretos e indiretos, a maior parte justamente são pessoas em idade produtiva, no auge da sua produtividade, que saem do mercado, e isso implica um gasto ainda maior, um custo ainda maior para a economia. Mas os impactos disso no gasto do SUS, embora muito altos, ainda são subestimados, já que a pesquisa utilizou apenas dados federais no estudo, ficando de fora os gastos diretos de estados e municípios. Também não se consegue mensurar os impactos na economia e impactos na produtividade do trabalho com os afastamentos por problemas de saúde. O pesquisador ainda defende que a proposta de aumentar a tributação sobre produtos alcoólicos, inclusive aumentando conforme a graduação, seria importante. Assim, a tributação seletiva sobre produtos que causam danos à saúde, assim como ocorreu com cigarros, seria importante também para as bebidas alcoólicas, já que o impacto delas é ainda maior. O que mais representa custos e mesmo mortalidade, por exemplo, são as doenças cardiovasculares, mas aí bem junto delas tem as doenças do aparelho digestivo, que aí puxa muito para as doenças do fígado, como você mencionou. Os próprios cânceres vêm muito assim, tem uma mortalidade um pouco menor do que esse grupo, mas é muito grande de qualquer jeito, mas
há que se lembrar que quando a gente vai olhar para a questão dos custos, sejam hospitalares ambulatoriais, o câncer individualmente é uma doença que custa muito, então aí a gente tem todo um impacto maior. E outro, que é o grupo que deve ser sempre ressaltado, é a questão dos acidentes e violência. A gente falou da questão do trânsito, mas acidentes e violências engloba a violência interpessoal. Então tem a questão de violência contra a mulher, violência contra crianças, tem a questão do trânsito, naturalmente, a própria violência autoinfligida também associada com o álcool. Então todo um conjunto que nós vamos ter, e aí a gente pode, inclusive, pegar especificidades, que assim, de forma geral a gente vê esse resultado geral, um impacto maior entre homens do que entre mulheres. Mas olhando os custos específicos, por exemplo, que a gente vai ter, principalmente para cânceres, a gente vai ver que os custos são praticamente iguais entre homens e mulheres, apesar do consumo das mulheres ser muito mais baixo, e isso puxado muito pelo câncer de mama, que a gente viu nas nossas estimativas, e aí traz uma preocupação muito grande, porque a gente vê justamente ao longo da última década, principalmente, o consumo vem aumentando muito mais entre as mulheres. E somado a isso, tem outra questão, olhando tanto a mortalidade quanto os custos, nós vemos que a questão de acidentes e violência em particular afeta muito mais significativamente os grupos mais jovens, principalmente os homens mais jovens. Então, nós vamos ter mais adoecimento e mais mortalidade prematura, então esse impacto conjunto vai ser muito maior. E eu queria fechar com uma coisa que acho que é muito importante, que todos os números que nós estamos falando são subestimados, é a ponta do iceberg dos custos, porque os custos ao SUS que nós estamos considerando são somente os custos federais, não incorporam todos os medicamentos, não incorpora o custo da atenção primária. Nós temos uma questão adicional, então por conta disso também não vai trazer os custos da saúde suplementar, que são muito grandes, e como são custos federais, não estamos incluindo aquilo também que estados e municípios aportam também, além do que nós temos na tabela SUS, que é feito pelo Ministério, aos municípios e estados. Então a gente vai ter um custo muito maior, e mesmo na questão indireta é muito maior também, porque nós pegamos uma fração do absenteísmo, que é essa falta do trabalho, mas, por exemplo, as licenças de trabalho que são mais curtas do que aquela que geraria, por exemplo, uma licença do INSS, não estão contabilizadas aqui, somente aquelas que têm hospitalização e a licença, e nós, inclusive, não estamos vendo outras questões relacionadas à produtividade, como é a questão do presenteísmo, por exemplo, que é outra dimensão da questão da perda de produtividade, que é o indivíduo produzir menos em função do desfecho de saúde. E aí tem documentação, né, na literatura internacional muito, já tem, inclusive, de quantificar a questão da famosa ressaca com perda de produtividade, que é uma coisa, é um problema de saúde pública em muitos países também. Infelizmente nós não podemos quantificar no nosso, para dar alguns exemplos, e sem falar, outra questão que eu acho que é muito importante, que tem custos que não são dimensionáveis, a gente chama de intangíveis, porque são questões muitas vezes de saúde mental, de prolongamento de sofrimento, coisas de longo prazo, afetam as famílias de pessoas que consomem em excesso, mas também que consomem com regularidade, todas as questões. Então tem outras questões associadas à doença e ao próprio consumo do álcool, que também vão ter dimensões intangíveis, que mostram o quanto que esse problema é de saúde pública e deve ser considerado como um fator de risco extremamente relevante dentro das doenças crônicas. Gente, lembrando que o Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz. A gente tem um orgulho demais, gigante dessa parceria, gente. Lembrando que novas edições do programa são lançadas toda semana e podem ser ouvidas no Spotify e outras plataformas de podcast. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Em entrevista ao podcast De Fato, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, o coordenador estadual do MST em São Paulo, Gilmar Mauro, falou sobre os riscos da agricultura frente às mudanças climáticas. Ele defendeu uma revolução na agricultura e afirmou que é possível garantir a alimentação da humanidade com sistemas agroecológicos. Gilmar Mauro também ressaltou que não há nada de volta ao passado nessa ideia, mas que ela só pode ser implementada se os recursos naturais e sementes forem de propriedade de todos. Vamos ouvir um trechinho da fala dele. A revolução da agricultura é a única perspectiva que salvará a própria agricultura de um colapso, né? Que está desenhado, que está se dando. Quer dizer, a agricultura mesmo, essa convencional, aqui em São Paulo, é preciso irrigar a cana.
né? Ou cultivos como laranja, que estão migrando aí para alguns lugares em função do aquífero Guarani. Então está se perfurando grandes poços, o aquífero Guarani não dá conta de repor a água que está sendo utilizada, né? Num curto espaço de tempo nós vamos ter uma crise hídrica muito grave no nosso país, fruto desse tipo de monocultura e de destruição que já elencamos em parte alguns ingredientes. Agora, nós afirmamos categoricamente que é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. É possível. Deixa eu dar um dado muito concreto. Hoje, 65% do que se consome de comida na humanidade são 4 produtos: arroz, milho, trigo e soja. Tá? Se você colocar 90% dos alimentos de toda a humanidade, são 15 tipos de produtos. Só para a gente ter um dado comparativo, o MST hoje, os pequenos agricultores, entregam no PAA 400 tipos diferentes de alimentos. Né? É que a indústria, além de centralizar economicamente, né? E por isso que o conceito do agronegócio é a montante do processo de produção, né? Porque a indústria para a agricultura, maquinários, veneno, semente transgênica, né? Que fornecem para a agricultura e a jusante do processo de produção, depois, que é a indústria de transformação, que são controladas por alguns pequenos grupos em escala planetária, que lucram vendendo tudo isso, esse pacote para a agricultura, que lucram financeiramente com a produção agrícola, que o processo está se financiarizando e cada vez mais, inclusive da produção, e que lucra no processo de transformação e centraliza essa produção e comercialização em escala planetária. Veja, nós temos uma agricultura familiar, popular, como produzir, sabe, alimentos de todos os tipos, sem veneno. Agora, para isso é preciso mudar a cultura alimentar. Eu não tenho nenhuma dúvida que a cultura alimentar criada, né, dos ultraprocessados, né, subjetivamente e objetivamente se construiu isso, né, os doces, etc. Até no supermercado, você vai no supermercado, você vai num chiqueirinho com a tua criança lá e está cheio de doce, cheio de guloseimas, etc., que é precisamente instigando, né, a criançada a entrar nessa toada, e é muito difícil, né, sei lá, famílias, pai, mãe, controlar isso. Então, afirmo que é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. 2, para isso a terra, os recursos naturais, a água, as sementes, deverão ser patrimônio público da humanidade. Não pode ser propriedade privada de jeito nenhum, não tem jeito, tá? Não pode ser. 3, é preciso mudar os paradigmas tecnológicos, né? E quando a gente fala de agroecologia, às vezes as pessoas pensam que nós estamos querendo voltar ao passado. Veja, eu entrei em 85 no MST, mas antes eu trabalhava na terra, desde criança, eu trabalhei atrás de juntas de boi no Paraná. Não é dessa agricultura que eu estou falando, não. Nós queremos tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, que é muito penoso, principalmente na pequena agricultura, mas que agrida ao mínimo possível a natureza, o meio ambiente, que produza alimentos saudáveis. Quando a gente, Kátia, decidiu plantar 100 milhões de árvores em 10 anos, nós tínhamos consciência de que isso não resolveria o problema da questão ambiental e a crise climática. Mas plantar 100 milhões de árvores é plantar cuidado. Quando nós decidimos fazer marmita e fazer doações solidárias no período da pandemia e outros, nós sabíamos que não iríamos resolver os problemas da fome nesse país. Mas distribuir marmita e comida é plantar solidariedade. É aquela ideia de Marx, mas também Paulo Freire. Nós nos fazemos ao fazermos as coisas.
Gente, lembrando que o podcast de fato é uma produção do BDF Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindibancário de Porto Alegre e região. E os novos episódios saem semanalmente, sempre sábado, e você confere no YouTube do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. Uma alegria imensa de divulgar esse trabalho fenomenal que nossos parceiros gaúchos fazem. E a edição do Bem Viver dessa quarta-feira fica por aqui. A gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Você confere mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa para a internet inteira nos ouvir pelo radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir e Rodrigo Gomes, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.